Será que a propriedade é um direito absoluto ou é necessário preencher alguns requisitos? Será que você pode perder a sua casa? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, então aproveite e já se inscreve no canal, deixa o seu curtir e fica comigo após a vinheta. Fala pessoal, aqui se você não me conhece, se você é novo no canal, meu nome é Manuel, eu sou advogado, sou especialista de direito civil e processual civil, pós-graduado na área. Hoje eu quero falar com vocês sobre o direito de propriedade, seja ela qual for, mas eu vou dar um exemplo para vocês que vocês conhecem bem, então vai ficar uma coisa bem legal para a gente conversar. Será que o direito à propriedade é um direito absoluto? Será que alguém pode tirar de você, por exemplo, a sua propriedade sobre um bem imóvel? Será que você pode perder a sua casa? Será que você pode perder o seu terreno? Pois é, meus amigos, a verdade é que sim, existem sim hipóteses em que isso pode acontecer. Mas existe uma, o que eu quero tratar especificamente, porque eu quero falar sobre a função social da propriedade. É uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido, quem é estudante de direito com certeza já ouviu falar. A intenção minha aqui é direcionar para um principiante de estudo do direito ou você que nunca fez uma faculdade de direito. Acho que vai ser importante você ter esse conhecimento. Na verdade, a função social da propriedade é o que condiciona a propriedade, de certa forma. Mas o que quer dizer isso? Eu vou deixar bem claro para vocês. Se você tem um bem imóvel, uma casa, ou um imóvel, ou um terreno, e você não dá utilidade àquele bem, qual seria a utilidade, por exemplo, a um terreno? Você pode plantar no terreno, dali colher os frutos do que está sendo produzido naquele terreno. Você pode usar aquele terreno para um outro fim comercial, para estacionamento. Agora, se você não usa esse terreno para nada, e alguém der utilidade a esse terreno, você pode perder o direito à propriedade desse terreno através do chamado usucapião. Com certeza você já ouviu falar o que é usucapião. Claro que a pessoa que estiver com a posse desse terreno ou de qualquer outro imóvel, estiver dando utilidade, estiver cumprindo a função social desse imóvel, ela precisa cumprir com boa fé, É necessário que ela tenha boa fé, que ela não tenha retirado o proprietário dali à força, por exemplo. É necessário que ela não tenha um outro bem, porque não faria sentido ela passar a ter direito à propriedade de uma coisa que pertence a outra pessoa, sendo que ela já tem um imóvel, para cumprir a função social desse imóvel, então por que ela vai dar utilidade, vai cumprir a função social de um outro imóvel que não pertence a ela? Não faria sentido. Mas se ela cumprir essa função social por um período de tempo, existem várias hipóteses de uso capião. Existe o uso capião matrimonial, por exemplo, posso tratar isso em outro vídeo, que é o uso capião que se formaliza no menor espaço de tempo, mas em via de regra são 10 anos, 10 a 15 anos, dando utilidade àquele imóvel, que a pessoa pode ter para ela a propriedade do imóvel, mesmo não sendo propriedade dela. E você, se você não deu utilidade àquele imóvel, que era seu, que estava em seu nome, infelizmente você perde o direito à propriedade daquele bem. A função social, gente, o que é, na verdade, uma função social? Da onde surgiu isso? Função social, eu não vou entrar na origem etimológica da palavra, nem nada do tipo, mas a função social, na prática, o que é? É você entender que tudo na sociedade tem que cumprir o interesse da sociedade. O nosso país, ele vive em um Estado social. Antes da Constituição de 1988, a gente vivia num Estado liberal de direito. O que seria o Estado liberal de direito? Eu não estou aqui discutindo sobre socialismo e liberalismo. Eu estou dizendo o Estado social ou o Estado liberal sob o âmbito sociológico. Não estou falando sobre economia, nem nada do tipo. Mas o que seria o Estado liberal, por exemplo? A propriedade era um direito absoluto no Estado liberal, ou seja, antes da Constituição de 1988. E antes do Código Civil também, de 2000, o atual Código Civil é de 2002 para cá, né? Antes disso,
existia o chamado direito absoluto sobre a propriedade, né? Ninguém poderia, por exemplo, ter a propriedade por meio de um uso capião, né? Isso foi dado a partir do advento do Estado Social aqui no Brasil. O Estado Social é um Estado que zela pelo interesse da coletividade. O interesse da coletividade se sobrepõe ao direito do indivíduo, ao direito individual. Isso quer dizer que, se for necessário preterir o direito individual em detrimento do direito coletivo, isso vai acontecer. E a questão de você cumprir a função social de um imóvel é exatamente isso. Eu vou dar um exemplo simples, um exemplo bem simples. Vamos supor que eu seja proprietário de 10 imóveis que estão parados na minha cidade, na cidade onde eu moro. 10 casas plenamente habitáveis, perfeitas condições de moradia, mas eu não estou dando utilidade àquele bem. Fiquei 30 anos sem mexer naquele imóvel. Nesses 30 anos, um indivíduo que não tinha onde morar, viu que o imóvel estava desocupado, não tinha ninguém morando, não tinha ninguém com a posse também do imóvel, e disse: vou dar utilidade a esse bem, vou morar nessa casa. E assim ele fez por um período de 15 anos, sem ninguém atrapalhar a posse dele, sem ninguém questionar a posse daquele bem. E nesse período de tempo ele fala assim: olha, eu estou morando aqui há 15 anos, há 20 anos, eu não sei de quem era, mas quem era não reivindicou o seu direito de propriedade, vou me tornar proprietário desse bem. Ele pode muito bem fazer isso. Se ele deu utilidade àquele bem, um período de tempo necessário para configurar o uso capião e preenchendo os requisitos necessários, a boa-fé, a posse legítima do bem, né? Se ele fez isso, ele pode simplesmente dar entrada numa ação de uso capião, até mesmo extrajudicial, existe essa possibilidade hoje em dia. No nosso ordenamento jurídico já existe essa possibilidade. Então, ele poderia muito bem dar entrada no pedido de uso capião e se tornar o proprietário daquele bem, porque ele cumpriu com a função social daquele bem. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Se você gostou, se você acha que é um tema interessante para compartilhar com outras pessoas, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Deixa o seu like aqui, comenta aqui o que você quer que eu fale, além desses assuntos. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também, tá bom, pessoal? Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que eu tenha agregado algum conhecimento para você. Forte abraço.